Boa tarde. Centro Educativo Municipal Desembargador Doutor Antônio de Freitas Rezende. Hoje é 10/8/2020 e a nossa aula de hoje é a nossa aula de português. Vamos iniciar os nossos estudos dessa semana, tá? Sempre gosto de iniciar a semana desejando uma semana abençoada para todos vocês, uma semana de aprendizado, que vocês assistam as videoaulas, que vocês façam as atividades e me enviem para não ficarem prejudicados no aprendizado, tá? Como todos os dias, nós vamos seguir a nossa sequência de todas as aulas, fazer a correção da atividade da aula passada e iniciar o tópico da nossa aula de hoje. E o tópico da nossa aula de hoje são sinônimos e antônimos. Mas, primeiramente, peguem o caderninho de vocês para fazer a correção da atividade da aula passada, que foi uma atividade na folha, que era sobre a lenda da Iara, né? As lendas, porque nós estamos no mês de agosto, que vamos celebrar o folclore, então eu já iniciei o nosso estudo das lendas folclóricas, né? Então a atividade era sobre a lenda da Iara e também sobre os provérbios, que foram o tópico da nossa aula passada. Então, vamos realizar primeiro a leitura desse texto, observando todos os elementos que compõem a narrativa, observando o título, observando quem são os personagens desse texto, observando aonde ele acontece, qual é o problema desse texto, qual é a solução final, o desfecho que é dado para esse texto, para essa lenda da Iara. Tá? Então, vamos fazer a leitura observando todos esses elementos que compõem uma narrativa. Vamos lá. Iara. A Iara é uma moça linda que vive na água. Ela é tão bonita que ninguém resiste ao seu encanto. Aparece à noite e costuma cantar com uma voz tão doce que atrai as pessoas e estas, quando se dão conta, já estão sendo arrastadas para o fundo da água. Tem um palácio no fundo de um lago, todo construído com pedras preciosas. Suas paredes são feitas de rubi, as janelas de águas marinhas e a porta é de ouro maciço, fechada por um enorme diamante. Dizem que o seu canto é mágico e atrai como um imã. Não se pode fugir dele por mais que se queira. Diz a lenda que Jaguari foi atraído por este canto. Jaguarari era um índio muito forte, corajoso e bom. Gostava de remar e o fazia tão bem que até as aves esticavam o pescoço para vê-lo. Um dia, Jaguarari partiu muito cedo da aldeia para caçar. Como era um belo dia, resolveu passá-lo na floresta. Encontrou um lago muito bonito e resolveu mergulhar. Depois de nadar bastante, deitou-se à beira do lago e admirou o céu. Só quando sentiu fome saiu para caçar e preparou uma das caças ali mesmo. Comeu e adormeceu profundamente. Jaguarari despertou quase ao anoitecer e apressou-se sem retomar para a aldeia. Mal havia começado a andar, ouviu um canto maravilhoso, mais bonito que o do Uirapuru. Sem perceber, foi em direção à origem da melodia e, quando percebeu, estava novamente no lago onde havia nadado. De repente, deparou-se com a Iara, tão linda que nem conseguia tirar seus olhos dela. Já estava quase entrando na água quando lembrou do que os mais velhos contavam sobre a Iara. Conseguiu agarrar-se num tronco de árvores na beira do lago. Como era muito forte, segurou alguns cipós próximos e conseguiu se afastar. Quando chegou à aldeia, sua mãe percebeu que ele estava diferente, mas Jaguarari não contou a ela o que tinha acontecido. Disse que era cansaço. Nos dias seguintes, continuava preocupado e triste, o que não era comum com ele. Quando saía para pescar, passava a maior parte do tempo junto ao lago, esperando ver a Iara que não aparecia. Com o passar dos dias, foi ficando mais impaciente e resolveu voltar ao lago. Como ele demorou a voltar para a aldeia, alguns índios foram procurá-lo.
Perto do lago, um dos índios o avistou num pé numa canoa, acompanhado por uma linda moça. Essa foi a última vez em que alguém o viu. Adaptado de Histórias e Lendas do Brasil, de editora Apel. Então, observando os elementos que compõem essa narrativa. O título do texto é Iara. Os personagens são a Iara e o índio Jaguarari, e também os demais índios que aparecem na história, no final da história. A história, ela acontece numa aldeia, num local próximo ao rio. Quem é o autor dessa história? Ela é uma lenda, não é? Que foi adaptado pelas Histórias e Lendas do Brasil, da editora Apel. Então, sempre que vocês forem ler um texto, vocês precisam observar esses elementos. Qual é o conflito, o problema desse texto? O Jaguari, ele é atraído pelo canto da Iara. E qual é o desfecho? Ele acaba se envolvendo com os encantos da Iara e indo para o fundo do mar. Ela consegue capturá-lo, não é? Esse é o desfecho desta lenda. Então vamos lá. A primeira questão dizia: como era a casa da Iara de acordo com a lenda? Essa resposta vocês conseguiam encontrar logo nos primeiros parágrafos do texto. A casa da Iara era todo construído com pedras preciosas, né? Ela vivia em um palácio e era todo construído com pedras preciosas. Suas pedras são feitas de rubi, as janelas de águas marinhas e a porta de ouro maciço, fechada por um enorme diamante. Nós conseguíamos encontrar essa resposta e aqui, olha, pessoal, logo no segundo parágrafo do texto, a gente já conseguia encontrar a resposta de como era a casa da Iara. Quem era o Jaguarari? O Jaguarari era um índio muito forte, corajoso e bom. Ele gostava de remar e o fazia tão bem que até as aves esticavam o pescoço para vê-lo. Também vocês conseguiam encontrar essa resposta nos primeiros parágrafos do texto. Terceira, como o Jaguarari sabia que a Iara o atraía ao lago? Porque os mais velhos já haviam contado coisas sobre a Iara, não é? Ele já tinha ouvido falar sobre a Iara. Muitos já tinham contado para ele sobre a Iara, como nós conseguimos observar bem aqui, ó. Nesta partezinha, bem aqui, neste parágrafo, vocês iriam conseguir encontrar a resposta daquela questão. Aqui no sétimo parágrafo, vocês iriam encontrar a resposta, né? Ele lembrou que os mais velhos já haviam contado sobre a Iara. Quarto, Jaguarari conseguiu fugir da Iara mesmo hipnotizado pelo seu canto. Pode-se dizer que isso realmente é verdade? Por quê? Não, pessoal, a gente não pode dizer que é verdade, porque a história da Iara, ela é uma lenda, e as lendas, elas são narrativas fantasiosas, ou seja, são narrativas que são irreais, que não são verdadeiras. Então, a gente não pode afirmar que é verdade, porque é uma lenda e as lendas são fantasiosas, são irreais. Sexta questão. Vocês iam marcar um X na resposta correta. Lendas são histórias reais? Não, eu acabei de falar para vocês que as lendas não são histórias reais. Letra B. Narrativas inventadas para divertir as pessoas? Sim, são narrativas que são inventadas para divertir, distrair as pessoas. Tá? A resposta correta seria a letra B. E por que não seria a letra C, professora? Narrativas inventadas pela cultura local e transmitidas de geração em geração, e seu objetivo é explicar por que algo acontece. Sabe por que não é a letra C? Porque as lendas, elas não explicam por que algo acontece. Quem explica por que algo acontece são os mitos. Vocês lembram que foram os gêneros que nós estudamos no mês passado?
Pois é. Então, as lendas, elas só são narrativas inventadas para divertir as pessoas. Elas não explicam, elas não vão explicar por que que algo acontece. Ok? Então, a resposta correta seria a letra B. Na oitava questão, vocês iriam enumerar os fatos de acordo com o texto. A sequência, o que que acontece primeiro, o que que acontece depois, o que que acontece em terceiro lugar na história. Primeira coisa que acontece é: o jaguari era um índio muito forte, corajoso e bom. Depois, ele deitou-se à beira do lago e admirou o céu. Depois, ele continuava preocupado e triste, o que não era comum a ele. Depois, ele foi ficando mais impaciente e resolveu voltar ao lago. E por último, alguns índios foram procurá-lo. Então, a sequência da oitava questão é 1, 3, 2, 5 e 4. A nona questão, vocês iriam associar os pares que formam os provérbios, né? Que são aqueles ditados populares que às vezes eles procuram aconselhar as pessoas, né? Fazer com que as pessoas reflitam sobre alguma questão. Quem semeia vento, qual é o que completa essa frase? Quem semeia vento, colhe tempestade. Lá onde está o número 1. Quem tem boca, lá onde está o número 2, vai a Roma. Em casa de ferreiro, espeto é de pau. Deus ajuda quem cedo madruga. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Quem espera, sempre alcança. Devagar se vai longe. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quem economiza na ferradura, perde o cavalo. Quem come tudo num dia, no outro fica sem. A palavra é prata, o silêncio é ouro. Pobre quando mete a mão no bolso, tira os 5 dedos. E na 10ª questão, vocês iriam explicar estes provérbios, o significado destes provérbios. Entrou pelo cano, significa que ele se deu mal, que os planos dele deram errado. Entrou pelo cano é que deu errado. Não deu certo, se deu mal. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É que quando nós temos um objetivo, nós devemos batalhar até conseguir. Se a gente batalha muito, a gente consegue alcançar os nossos objetivos. Fiquei com a pulga atrás da orelha significa que eu fiquei desconfiado, né, sobre alguma coisa, não acreditei. Tá? As respostas que vocês acertaram, vocês vão colocando certinho e as que vocês erraram, vocês façam a correção. As que vocês não responderam porque não entenderam, respondam, aproveitem agora a explicação para responder. Então, vamos para o nosso tópico da aula de hoje, que é sinônimos e antônimos. Eu acredito que vocês já estudaram sobre sinônimos e antônimos nas séries anteriores. Vocês já ouviram falar e eu tenho certeza que vocês já sabem o que é um sinônimo e o que é um antônimo. Mas nós vamos revisar o que são sinônimos e o que são antônimos. Primeiro, o que é um sinônimo? Os sinônimos são aquelas palavras que têm sentido idêntico ou muito semelhante ao de outras palavras. Os sinônimos, pessoal, são aquelas palavras que vão ter significados iguais, que vão dizer a mesma coisa, que têm o mesmo sentido. Olha só os exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Carro, o sinônimo de carro é automóvel. O sinônimo de alegre é contente. O sinônimo de bonito é belo. O sinônimo de após é depois. O sinônimo de córrego é riacho. Então, sinônimos, pessoal, são aquelas palavras que vão ter o mesmo sentido, que terão sentidos semelhantes, ok? Já os antônimos são aquelas palavras que vão ter significado contrário. Os antônimos significam palavras contrárias, inversas de sentido. Já são aquelas palavras que vão ter um sentido oposto. Olha só os exemplos que eu trouxe para vocês. O antônimo de claro é escuro,
de dia é noite, de bondade é maldade, de bonito é feio, de limpo é sujo, de correto é errado, de largo é estreito, de alto é baixo. Então, antônimos são aquelas palavras de sentido contrário, de sentidos opostos. Olha só, pessoal, trouxe mais alguns exemplos para vocês e mais uma explicação sobre sinônimos e antônimos. Quanto à significação, as palavras podem ser sinônimas. As palavras podem apresentar sinônimos que têm o mesmo sentido, que têm sentidos semelhantes, que têm sentido iguais, como medroso e temeroso, né? Significam a mesma coisa. E antônimos, que são aquelas palavras que têm significados opostos, significados contrários. Exemplo, alto e baixo. Olha só aqui esses outros exemplos que eu trouxe para vocês, de sinônimos, palavras que têm o significado igual. Sinônimo de abrigado, protegido, alvo, claro, aprisionar, prender, ajudar, auxiliar, perguntou, indagou, ancião, velho, lembrar, recordar, matas, florestas, aroma, cheiro, morar, residir, amplo, grande, clarear, iluminar, choro, lágrimas, faminto, esfomeado, resolver, decidir, cintilã, brilha, preguiçoso, desanimado, surpreso, espantado. Olha só, são palavras que, se a gente for procurar lá no dicionário, elas vão ter significados iguais, vão ter o mesmo sentido. Já os antônimos são aquelas palavras com significados diferentes, opostos, contrários. Aceitar, rejeitar, alegre, triste, amargo, doce, bom, mal, bondade, maldade, escuro, claro, magro, gordo, manso, bravo, velho, novo, aparecer, desaparecer, comprido, curto, satisfeito, insatisfeito, preto, branco, feliz, infeliz, quente, frio, simpático, antipático, alto, baixo, igual, diferente. São aquelas palavras que, se nós formos procurar lá no dicionário, elas vão ter significados diferentes. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês a página de um dicionário, né? Nós sabemos que lá nos dicionários nós vamos ter a palavra e o significado que aquela palavra tem, não é? Os dicionários, eles estão organizados em ordem alfabética, né? De A a Z, sempre obedecendo a ordem alfabética. E lá no dicionário, a gente encontra os sinônimos e os antônimos também das palavras. Por quê? Porque irão apresentar os seus significados. Os verbetes do dicionário, que são essas palavrazinhas que aparecem aqui, eles apresentam termos e explicações que podem ser complexos ou oferecer dificuldade de entendimento para as crianças, né? Às vezes a gente pode ficar sem entender. Então, é preciso que vocês estejam familiarizados e saibam o que realmente significa esses termos que aparecem no dicionário. Olha só o primeiro exemplo, primeira palavra que eu trouxe para vocês. Olha só, geralmente as palavras no dicionário, elas aparecem em sua separação silábica. Tá? Lá no dicionário nós temos a palavra e nós temos a separação silábica daquela palavra. Olha só, aí dá até para a gente relembrar um assunto que nós já estudamos. O RR é um dígrafo que fica em sílabas separadas, tá? Então, lá no dicionário também nos mostra como é a separação silábica daquela palavra. Além disso, lá no dicionário aparece a classe gramatical, certo? A classe gramatical que aquela palavra pertence, né? Se ela é um verbo, se ela é um substantivo, se ela é um adjetivo, mas isso nós iremos estudar mais adiante, certo? Também nos mostra como é a pronúncia, como nós devemos
pronunciar aquela palavra, certo? Como nós devemos pronunciar aquela palavra, como que ela deve ser pronunciada, qual a sílaba tônica, né, que é pronunciada com mais força. E apresentam os seus significados. Olha só, sorrir, rir sem fazer ruído, com ligeira contração muscular na boca e dos olhos, mostrar-se alegre, dirigir-se num sorriso, ser favorável, favorecer e desfavorecer. Olha só, sorrir, ele apresentou 4 sentidos, 4 significados. Rir sem fazer ruído, com a contração muscular da boca, mostrar-se alegre, dirigir-se a um sorriso, ser favorável, 4 significados. Então, 4 significados que vão nos mostrar quais podem ser os sinônimos dessa palavra, não é? Sorriso, olha só os sinônimos aqui. Riso, né? Então, podem aparecer os sinônimos. E aparece também lá no dicionário, pessoal, o antônimo, não é? Contrário, já o sentido oposto, né? Desfavorecer. Então, sorrir já pode ser algo desfavorável, triste. Então, ele também apresenta, além dos sinônimos, ele apresenta os antônimos, certo? Que são os sentidos contrários. Olha só aqui sorte, o outro exemplo. Sorte significa destino, já está separado, olha só, separação silábica, que significa o destino e seus efeitos, acaso feliz, favorável. E também, bem aqui no meio, aparece o antônimo de sorte, azar, não é? Então, ele aparece os seus significados e também aparece o seu antônimo. Também, além disso, além de significar destino e seus efeitos, acaso feliz, significa modo como alguém ou algo termina, característica de quem consegue o que quer, sorteio e o que ele se ganha, espécie, tipo, né? Então, são os significados que o sinônimo que a palavra sorte pode ter e os sinônimos que ela pode apresentar, e também o antônimo. Nesse caso aqui, o antônimo ele apareceu bem no meio dos significados, né? Que o antônimo, o contrário de sorte, seria azar. Aqui, pessoal, é a página do livro que vocês irão realizar a atividade de hoje. Atividade de hoje na página 76 e 77. Para realizar as atividades, vocês vão ter que ler esse textinho que diz: palavra. A palavra palavra é cheia de mistérios, azedume e doçura, liberdade e prisão, verdade e mentira, alegria e tristeza. Vou, sempre, vou livre e perigoso. Vamos observar essas palavras que estão aqui em negrito. Azedume e doçura, liberdade e prisão, verdade e mentira, alegria e tristeza. Nós já conseguimos perceber, pelo que eu já expliquei até agora, que são palavras opostas, né, que têm sentido contrário. Ou seja, são antônimos, né? O que é azedo não é doce. O que tem liberdade não tem prisão. O que é verdade não é mentira. O que é alegria não é tristeza. Então, são significados opostos. Aí vocês já iam responder a letra A, tá? Que era para observar que em cada verso estão destacados pares de palavras. Em cada par, as palavras têm sentido semelhante ou oposto. Eu acabei de responder para vocês, né? Depois vocês vão observar e fazer a leitura desse quadradinho verde que diz: palavras de sentido semelhantes são chamadas de sinônimos e palavras de sentido contrários, opostos, são chamadas de antônimos. Aí a letra B. As palavras destacadas no poema formam pares de sinônimos ou de antônimos? Sentido contrário ou sentido semelhante? Letra C. Copie os mistérios das palavras separando-os em 2 listas. Os mistérios alegres e os mistérios tristes. Vocês vão colocar
das palavras destacadas. Quais são aquelas palavras que nos dão uma sensação de alegria? Quais são aquelas palavras que nos dão uma sensação de tristeza? Letra D. Em sua opinião, por que o poeta usou pares de palavras como esse para definir os mistérios da palavra? Por que ele usou essas palavras? Por que ele usou justamente azedume e doçura? O que ele queria dizer com isso? Na segunda, vocês iriam enumerar essas palavras considerando a ordem alfabética, né? A ordem de A a Z. Qual seria dessas palavras destacadas aqui do poema? Qual é que aparece primeiro? Qual é que vem depois? Seguindo a ordem alfabética, tá? Vocês vão botar do 1 até o 6. Depois vocês vão pesquisar um antônimo para perigo e formar uma frase. Vocês vão pesquisar qual é o contrário, qual é o oposto de perigo e vão formar uma frase com essa palavra, tá? Na terceira questão, vocês vão ler o significado da palavra verdade. Aqui foi tirado de um dicionário. Vocês vão ler o significado deles. Observem, viu? Como eu já falei que lá no dicionário vem sempre a separação silábica da palavra, não é? A separação silábica, ela vem lá em cima, como é que a palavra é separada, e lá embaixo aparece o antônimo dessa palavra. Nós temos os significados, né, os sinônimos, e embaixo o antônimo também. Aí na letra A, escreva antes de cada frase o número correspondente ao significado da palavra verdade nesse verbete. Aí aqui nós temos os 3 significados que aparecem bem nessa páginazinha desse texto. Vocês vão botar qual é o significado número 1, qual é o significado número 2, qual é o significado número 3, tá? E depois vocês vão escrever embaixo de cada frase o significado de verdade. O que significa verdade naquela frase, tá? Naquele sentido, ok? Além disso, pessoal, eu quero que vocês façam essa outra atividade aqui. Não é uma atividade do livro, é uma atividade que eu estou passando agora aqui no vídeo. Vocês vão ler essas palavrinhas aqui, copiar essas palavrinhas no caderno e irão procurar no dicionário os sinônimos e os antônimos dessas palavras. Alegre, início, achar, muito, feio, grande, longe, amar, igual, calmo e sumir. Vocês irão procurar lá no dicionário, tá? O sinônimo e o antônimo. Então, vocês vão fazer essa atividade aqui e também a atividade do livro, que é 76 e 77, tá, pessoal? Tchau, tchau!